Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar a loucura dos domésticos do ano passado. Sim, isso mesmo, teve caos a corrida inteira. Sendo o ponto mais alto, o Max levando posição de 20 segundos. E como o vídeo de hoje é longo, deixa o like, já vamos para o vídeo. Vamos ter. E como o vídeo de hoje já é meio longo, deixa o like e vamos para o vídeo. A Fórmula 1 no ano passado tinha de início o Max dominando, mas a partir de Mônaco a dominância já não era mais a mesma. E de Monte Carlo até Austin, nas 11 etapas, o Max só venceu em 2 delas. E depois as Ferraris, McLaren e Mercedes venceram. As 4 grandes venceram pelo menos uma vez, ou melhor, 2 vezes. E como o Max não conseguia vencer e a Red Bull não melhorava o carro, o campeonato já não era muito certo. Então ele começou a jogar sujo. Texas que eu diga. Mas o campeonato, após a loucura americana, o Verstappen ainda liderava. Ele tinha vantagem de 57 pontos sobre o Norris, que era o segundo. Leclerc era o terceiro. Piastri e Sainz fechavam o top 5. E antes de ir para o México, tínhamos capacetes especiais. E o Leclerc até dançou para lançar o seu capacete. Mas agora vamos para o circuito dos irmãos Rodrigues. E já começou com a maior batida do álbum. Ele perdeu o carro, não recuperou e bateu no Berman, que estava lento. O LV que fazia o treino de novato. Ele não era o único. Também tivemos Antonelli, Schwartzman, dono da casa Patrício, nosso pato Allward e também o nosso Drogovic. E nessa sessão tivemos tretas. Era Bottas contra o Williams e Verstappen contra a Ferrari. E no final o Max perdeu potência. Já Russell foi o mais rápido com 17,9. Já no TL2 tínhamos carro no muro e era do mais rápido no TL1. Ele subiu na zebra, perdeu o carro e foi com tudo no muro. E nessa sessão, Alonso e Norris ficavam roda a roda. E com a piscada do Norris, o Sainz foi o mais rápido, com 17,6. Eu não falei, mas esse treino foi para Pirelli testar os pneus do ano seguinte. Já no sábado tínhamos o último treino e vimos o Norris escapando da temida curva 8. Já Leclerc fritou o pneu e com o mecânico dando cabalhota, ele foi o sexto. E o Lawson veio meio bambo e no final rodou. Já o Piastri foi o mais rápido, com o tempo de 16,4. Após esses treinos, agora temos o quali. Na tarde mexicana, tínhamos o povo nas arquibancadas. E depois a luz verde, então quem começava? Quando faltavam 15 minutos, o Sainz saiu do box e o povo ia à loucura. E lembrando que não estava muito bem. Mas depois de 2 minutos, as Ferraris faziam voltas. O Sainz estava na frente. Já o dono da casa foi apenas o sétimo. Mas atrás vinha o Norris. Ele tinha o melhor setor e fazia 17,2 para assumir a ponta. Quando faltavam 10 minutos, o Verstappen vinha com tudo. E como ele acertou 1 e 2, ele tinha 16,9 e ia para primeiro. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados. Colapinto, Ocon, Joe, Piastri e o dono da casa, o Pérez. E quando o tempo se encerrou, ninguém melhorou e por isso foram eliminados. Colapinto, Piastri, Pérez em casa, Ocon e Joe. E na passagem de fase, vimos as pinturas dos rostos mexicanos. Mas após alguns minutos, tínhamos a luz verde e o Q2 começava. Quando faltavam 11 minutos, as voltas eram marcadas. O Verstappen era o primeiro. Demorou pouco, mas vinha as Ferraris. O Leclerc não foi bem, foi horrível. Já o Sainz foi o segundo. Quando faltavam 7 minutos, outras voltas eram marcadas. O Norris tinha o melhor setor 1 e 2. E por isso ele fazia um 16,3. Logo atrás, Russell era o terceiro. E o Hamilton era o quarto. Depois de 2 minutos, seriam eliminados. Magnussen, Stroll, Hülkenberg, Bottas e Leclerc sem tempo. Quando faltavam poucos segundos, as Haas vinham em voltas. O Magnussen melhorava e ia para o oitavo. O Hülkenberg também era o oitavo. E logo depois tínhamos a bandeira vermelha. E vimos o Tsunoda no muro. E depois viu a informação que o Q2 não iria recomeçar.
Depois vinha o replay e vimos que ele fritou o pneu, perdeu a traseira e foi parar no muro. Como que dois acabou, foram eliminados: Tsunoda, Lawson, Alonso, Stroll e Bottas. Depois demorou um pouco e após 13 minutos tínhamos a luz verde e o Q3 mexicano começava. Quando faltavam 8 minutos, as voltas eram marcadas. O Verstappen vinha como no setor 1 e 2 e por isso ele fazia um 16.3. Já o Norris não vinha muito bem e era o segundo, mas a quase 6 décimos do Max, que era o primeiro. Depois demorou, mas vinham as Ferraris. O Leclerc era o segundo, por apenas 50 milésimos. Mas o Sainz vinha maluco, pegava sujo e fazia um 16.0. E depois vinha informação que o Max tinha a volta deletada. Mas o Russell era o terceiro e o Hamilton o quarto. E logo depois vinha o replay e vimos que o holandês cortou a pista na curva 2. Quando faltavam 3 minutos, tinha o trânsito na saída do box. Mas depois de 2 minutos, o Leclerc abria a sua volta. No setor 1, ele foi o mais rápido, mas o Sainz roubava dele. No setor 2, o Monegasco foi bem. Já o espanhol foi o mais rápido, mas à frente, o Percival cruzava a linha. Ele ficava em segundo. Já o Sainz vinha voando, e por isso fazia um 15.9, sendo o primeiro a fazer esse tempo. Já o Verstappen era o segundo. Não tinha o melhor setor 2, mas ele ia para terceiro. Então por isso o Carlos Sainz era pole no México. No parque fechado, apenas o mecânico foi lá com o espanhol. Mas após o quali, temos o grid formado. E com música mexicana, começamos em décimo. Hülkenberg estava lá, o álbum ao seu lado. Gasly, Magnussen, Hamilton e Russell, fila só Mercedes. Leclerc em quarto. Norris em terceiro. Verstappen foi o segundo, pois Carlos Sainz cravou a pole. Após esse sábado, agora vamos para o domingo. Na tarde mexicana, tínhamos a volta de formação. E no estádio vimos uma animação especial para o Alonso e seus 400 GPs. Ele que tinha um capacete especial. Mas em dia de eleições municipais, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Sainz largou bem, mas o Verstappen assumia a ponta. O Leclerc queria ir por fora. O Sainz foi com tudo, mas lá atrás tínhamos batida. E o Tsunoda sem pneu. O Sainz cortava a pista e assumia a ponta, mas logo depois o espanhol tirava o pé. Então Max assumia de vez a liderança. Depois logo atrás, Russell ia para cima, mas Hamilton segurava. E no segundo setor já tínhamos o safety car. E vimos o Tsunoda indo para o carro médico. E também vimos o álbum parado. E no replay vimos o caos da largada. E lá atrás tinha o toque, que foi entre Tsunoda e Albon. E o Yuki passou pertinho da câmera. Demorou pouco, mas vimos o replay lá de trás. E vimos que teve sanduíche de Albon. E depois uma imagem incrível da curva 1. E logo atrás, a batida do Yuki. E depois aparecia o Pérez. Ele estava muito fora do conchete. Na volta 5, durante o safety car, vi informação que o Pérez levou punição de 5 segundos. Isso por ficar fora do conchete. Mas na volta seguinte, o safety car finalmente saía. Max segurava o pelotão, mas tínhamos a bandeira verde. O holandês relargou muito bem e seguiu na ponta. Na volta 9, o Sainz chegava e muito no Verstappen. E ele abria asa, pegava, metia o loucaço e mergulhava. E passava o Verstappen. O holandês saía melhor, mas o Carlos defendia que nem louco. E na reta seguinte, o Sainz mantinha a primeira posição. Na volta 10, o Verstappen abria asa, enquanto ele mesmo reclamava da bateria. Na reta seguinte, o Norris abria asa, mas o Verstappen também. Mas mesmo assim, o Norris foi para cima e foi por fora. Mas o Max não queria, jogava o inglês para fora. O Lando cortava e voltava atrás do Sainz. Na curva seguinte, o Max estava maluco e por isso ele mergulhava. Ele ia para fora e levava o Lando junto. E por isso, o Leclerc aproveitava e ia para segundo. E depois no rádio, o Norris falava que o Max era perigoso. E lembrava de Áustria, que aconteceu a mesma coisa. E depois vinha o replay. E vimos o Norris jogado para fora. Isso na curva 4. E depois o Max maluco na curva 8. Na volta 12, o Max estava sob investigação por forçar outro piloto a sair da pista. Na curva 4.
E na volta 14 vinha a informação que o Verstappen seria punido com 10 segundos por forçar o piloto a sair da pista. Na volta seguinte, Russell abria asa, pegava vácuo e indo por fora conseguia a ultrapassagem. Na 16, o Alonso entrava no box e abandonava a corrida no seu GP 400. Na volta 18, o Pérez chegava no Lawson e com a força da torcida ele ia pra cima, mergulhava e espremia o Lawson. Olha, segurava e tocava no Sérgio. O mexicano ia pra cima, mas no final o Pérez quase rodava e com isso o dono da casa seguia na P11. Na volta seguinte, o sol chegava no Pérez. Ele ia por fora, o Sérgio jogou ele pra fora, mas o mexicano seguia na frente. E depois vinha informação que o Verstappen era punido de novo e com mais 10 segundos. Isso por cortar a pista e levar a vantagem. E com isso era 20 segundos na conta do holandês. Na 21, o Colapinto passava o Piastri e depois fechava com tudo o australiano, enquanto o Pérez entrava no box e pagava sua punição. Na volta seguinte, Russell recebia a informação da punição do Verstappen e foi essa sua reação. Uau. E depois vimos esse gráfico jamais visto. Pênalti fora do comum, 20 segundos. Ele parece um preso nesse gráfico. E tudo isso aconteceu até a volta 23. Na 26, o Verstappen era chamado pro box. E ele ia lá e entrava no pit. E vimos essa imagem incrível do Verstappen parado, sem fazer nada por 20 segundos. E todo mundo tava parado. E só depois que tínhamos a troca de pneus. Ele ia pros pneus duros. E ele caía até chegar na 15ª posição. E ele tava a 40 segundos atrás do Norris. Na 31, o Norris fazia a sua parada. E quando ele saía, ele voltava a 17 segundos à frente do Verstappen. Na volta seguinte, paravam Leclerc e Russell. E quando voltava, o George voltava bem à frente do Lewis. O Hamilton já tinha parado. Mas atrás, o Max passava o Bottas e ia para nono. E depois o líder, o Sainz, fazia a sua parada. Ele voltava bem à frente do Charles. Na volta 34, o Hamilton chegou numa briga entre Lawson e Piastri. Demorou um pouco, mas depois passava o Lawson. Na volta 40, o Piastri entrava no box. Então Max ia para sexto. Na 41, o Lawson chegava e muito no Pérez. E por isso ele abria asa e passava o Sérgio. Então o dono da casa caía para último. Na volta 45, o Piastri passava o Gasly, entrava no top 10. Já o Pérez lá atrás parava de novo e voltava uma volta atrás. E depois vimos o céu mexicano. Caía algumas gotas, mas não tinha previsão de chuva. Na 55, Hamilton chegava no Russell, mas o Lewis não conseguia a ultrapassagem. Na volta 59, o Norris chegava e muito no Leclerc. Depois, mais atrás, o Hamilton era atrás do Russell, quase rodava. Na volta seguinte, ele fazia outra linha e ia por fora. Mas mesmo assim, o George seguia na frente. Na 62, o Norris chegava para valer no Leclerc, já com a asa aberta. E na última curva, o Leclerc perdeu o carro e quase estampou o muro. E com esse erro, o Norris assumia a segunda posição. E depois vinha o replay. E vimos que por muito pouco, o Leclerc não estampou o muro. E depois na volta 66, o Hamilton abria asa, pegava vácuo e indo por fora finalmente conseguia a ultrapassagem. Então finalmente ele ia para quarto. Mas depois a corrida passou. Então Carlos Sainz abria a volta final no México. Ele que teve uma corrida brilhante, sendo o líder por quase toda a prova. E aproveitando o caos atrás dele, ele só abriu vantagem. E por isso, de uma forma sensacional, Carlos Sainz vence na cidade do México. Norris foi bem e terminou em segundo. Já Leclerc, que parou para fazer a melhor volta, terminou em terceiro. Ele conseguiu a volta rápida, com 18.3. Depois vimos o pai do Carlos Sainz. E lá atrás, o dono da casa, parou para fazer a melhor volta. Ele terminou em último e sem a melhor volta. Já no estádio, o Carlos saía do carro, abriu os braços e recebia o carinho dos mexicanos. E depois ele ia lá e abraçava os mecânicos. E depois o Sainz queria falar com Leclerc, mas o Percival não queria papo.
e no pódio o espanhol entrou com toda a maestria. Após dessa etapa, a próxima foi no Brasil, onde tivemos o caos e muita chuva. E no final, o Max deu um show e praticamente cravou o campeonato. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus parças, nos vemos esses dias. Mas é isso, 3 dias, falou e fui.